Bom dia, meus irmãos, que a graça do nosso Deus continue sobre nossas vidas, amém? Nossa proposta, então, é nós continuarmos aqui na nossa série de reflexões dentro do livro do Eclesiastes. E eu quero começar apresentando aos irmãos essa pintura. Essa pintura é uma pintura renascentista. O seu pintor se chama Quentin Matsys. Essa pintura ela foi pintada ali por volta de 1514 e ela retrata exatamente uma época em que o pintor observava uma certa abundância de avareza na sua época. E ela possui alguns detalhes importantes aqui. Note que o nome dessa pintura se chama O Cambista e Sua Esposa, e o marido aí, ele está totalmente voltado a contar os seus lucros. Aparentemente, esse casal é um casal cristão, porque a mulher do cambista está lendo o que seria um livro de orações. Mas repare no rosto dela aí. Embora ela esteja separando um momento ali para, quem sabe, meditar e orar ao Senhor, ela está, na verdade, prestando atenção em cada tilintada das moedas ali do seu marido. Essa cena, meus irmãos, ela vai de encontro com o que nós temos aprendido sobre o homem mundano no livro do Eclesiastes. Nem sempre, isso nós temos aprendido, nem sempre uma pessoa que confia nas coisas deste mundo mais do que em Deus, nem sempre essa pessoa se refere a alguém fora da igreja, mas às vezes ela também se refere a alguém dentro da igreja. Essa pintura mostra um contraste também muito perigoso. Jesus nos alerta lá no Sermão do Monte, no capítulo 6, sobre a impossibilidade de se servir a dois senhores. Mas veja, este casal está vivendo em um alto engano. Eles podem até viver talvez uma vida religiosa, podem até confessar que servem a Deus, mas segundo a Jesus Cristo, segundo o ensinamento de Jesus, o Deus desse casal é o dinheiro, ou mamon. Mamon é uma palavra grega usada para descrever aquele que tem como o seu Deus o dinheiro ou os seus bens materiais. As coisas materiais são aquilo que governa a vida de uma pessoa. Isso que a palavra mamon faz referência. Hoje, meus irmãos, se Deus assim nos permitir, a nossa proposta é de vermos o que esse falso Deus, o que mamon, por assim dizer, pode fazer conosco. O que esse falso Deus faz com o coração do homem mundano. Mas antes, curva sua cabeça, feche seus olhos, vamos falar com o Senhor mais uma vez. Ó Deus, obrigado, Senhor, por estarmos aqui reunidos. Obrigado, ó Deus, por termos cantado tantas verdades, ó Deus, aqui na liturgia. Te pedimos, ó Deus, que o Senhor venha falar conosco através da Tua palavra neste momento. Quer começar, ó Deus, de mim, o Senhor me ensine, me instrua e me use, ó Deus, para estar falando de maneira fiel e clara aos meus irmãos. Nós te agradecemos pela Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu não vou recapitular todos os capítulos que nós já vimos. Eu peço aos irmãos que, se os irmãos tiverem dúvida ou quiserem relembrar, por favor, procure lá no canal do YouTube da igreja. Mas eu quero, pelo menos aqui, recapitular o capítulo anterior, porque ele é extremamente importante. Até o capítulo 3, nós vimos que o homem mundano, ou na verdade o pregador, ele procura olhar para fora. Ele procura achar respostas na sabedoria, no trabalho, no fruto do trabalho, e quem sabe nos seus bens, na sua riqueza. Mas o capítulo 4, ele olha para dentro. E ele consegue identificar que existe um mal muito importante e interessante de se analisar. Se você está na igreja há pelo menos 24 horas, você sabe e você já percebeu que nós sofremos os efeitos de uma doença muito grave. E às vezes nós não tratamos dessa doença. O pecado, meus irmãos, ele nos provoca alguns sintomas. A tristeza de uma opressão, por exemplo. O nosso coração, ele pode se encher de inveja muito rapidamente. Nesses dias tão corridos, nós somos tentados à preguiça. Talvez seja o contrário. Talvez você tenha trabalhado tanto, mas movido pela cobiça. E pode ser que você se ache tão autossuficiente que você não precisa pedir, por exemplo, para um irmão orar por você. Você se basta.
Na verdade, a sua inteligência, a sua sabedoria também é o suficiente para te trazer alegria. O capítulo 4, o pregador diz que não é bem assim. Essas características fazem parte de uma doença grave, e o único remédio para essas doenças é Jesus. Mas então vem uma questão, e agora? E agora? Porque eu mesmo estando na igreja, eu sei que eu sofro dessa doença, da influência dessa doença do pecado, mas como é que eu busco então esse remédio? Se eu sei que Jesus é o remédio para o meu pecado, como é que eu me porto diante dele? Como é que eu me busco? Como é que eu busco ele? E isso é o que vai ser respondido no capítulo 5. No capítulo 5 nós aprendemos que, na primeira parte do capítulo 5, nós aprendemos que Jesus é sim o remédio para o nosso pecado, mas ele não é qualquer pessoa. Nós aprendemos que quando nós nos achegamos para cultuar a Deus, a nossa preocupação não deve ser se a adoração está de acordo com o que você gosta, mas se a adoração está de acordo com o que Deus agrada, com o que Deus aprova. E depois, como uma sequência lógica, nós aprendemos que falar com o Senhor é coisa séria. Obviamente que você não precisa falar com palavras bonitas, bem pronunciadas, mas a nossa oração ao Senhor precisa ser prudente e bem pensada. Até porque, meus irmãos, nós não oramos para o teto. Quando nós estamos orando, Deus está ouvindo e instantaneamente Ele está ouvindo a nossa oração. Ele ouviu e ouve, inclusive, aqueles compromissos e aquelas promessas que nós fazemos diante dEle. É como se o pregador dissesse o seguinte: olha, escuta, você quer que Deus fale com você? Você quer que Deus trate do seu coração? Então o seu culto precisa ser cristocêntrico. Então o seu culto precisa ser verdadeiramente teocêntrico, ou seja, onde Deus está de fato no centro. Porque um culto, meus irmãos, onde Deus não está no centro, é vaidade, é pura vaidade. E aqui, nessa segunda parte do capítulo 5, nós temos o oposto. Se na primeira parte o foco é a adoração a Deus, nessa segunda parte o foco aqui é a adoração a Mamon, ou às riquezas. Lembrando que a palavra Mamon significa aquela pessoa que tem a sua riqueza como o seu Deus. E talvez alguns até podem pensar o seguinte: olha, eu não tenho muito dinheiro, eu não tenho muitos bens, então esse sermão não é para mim. Fala a Deus com aquele que tem muitos bens. Mas perceba, o que é mais idólatra? Servir ao dinheiro que você tem ou servir ao dinheiro que você quer ter? O problema, meus irmãos, não é a quantidade de dinheiro que você tem ou não, mas é o espaço em que a riqueza ocupa o seu coração. É o espaço em que o desejo por ter ocupa o seu coração. Pensando nisso, eu quero tratar com os irmãos aqui sobre o que o amor, o que ter as coisas desse mundo como o seu Deus provoca no homem. O que é despertado no homem quando o seu Deus é a riqueza, em vez de o próprio Deus ser o seu Deus. A primeira coisa que nós observamos no texto é que Mamon desperta a corrupção. A primeira coisa que o pregador realmente trata aqui é que a respeito de toda a classe da sociedade, em todas as áreas, o dinheiro provoca a corrupção no coração do homem. Certo pensador disse uma vez que se você quiser ser rico, é extremamente fácil. Em menos de um ano você consegue tal façanha. Para conseguir isso, basta que você passe por cima de qualquer moral, qualquer ética, qualquer lei e até mesmo da sua família. Então você conseguirá o seu primeiro milhão. Note, o ponto aqui, novamente, não é o quanto de dinheiro alguém pode ter. Não nos interessa se você tem R$100 na conta ou 1 milhão. O ponto aqui é que a corrupção está generalizada nos corações. Ou seja, todos, não importa a classe, possuem esta corrupção em seus corações, em algum nível. E o que desperta esse mal, na maioria das vezes, é o amor pela riqueza. A palavra opressão e a palavra pobres aqui do texto, segundo alguns comentaristas, não quer dizer apenas o roubar financeiramente, mas significa agir com maldade, com brutalidade, com aquela pessoa que tem menos poder do que você. E este detalhe, ele começa a nos mostrar alguns pontos importantes.
O primeiro detalhe é que o texto nos mostra que a corrupção humana está tão alastrada que ela não é novidade. Não é novidade. Inclusive, uma das traduções para o termo não te maravilhes, no verso 8, é colocado como não te espantes. Isso não é novidade. O próprio Senhor já deixa bem claro, através do profeta Jeremias, quando ele disse que o coração do homem é enganoso e corrupto, trazendo a ideia ali de um coração que é naturalmente incurável. E meus irmãos, eu sei que o nosso primeiro ímpeto, quando nós pensamos em corrupção, é o de acusar os nossos governantes, não é verdade? E de fato, há muitas coisas que os nossos governantes terão que prestar contas a Deus. O grande dia, o dia da justiça perfeita chegará para eles. O problema é que esse grande dia, o dia da justiça contra a corrupção, também chegará para nós. Ele também vai chegar para nós. E é por isso que nós cantamos aqui, inclusive, que a terra vai um dia contemplar aquele que um dia virá, e com autoridade julgará, toda a terra se ajoelhará. Meus irmãos, é impressionante como a corrupção ela está tão impregnada em todas as castas da sociedade, da mais alta até a mais baixa. Inclusive o verso 9 deixa isso claro, que todos, até o mais alto do escalão de poder, todos se aproveitam do que tem menos poder. E trazendo aqui alguns exemplos dessa corrupção nas diversas áreas da sociedade, não é difícil, por exemplo, ver alguém de maior poder negligenciando talvez a sua responsabilidade na Receita Federal. Ou ainda, um simples funcionário, não é difícil ele fraudar, quem sabe, um atestado médico para faltar o dia de trabalho. E particularmente eu fiquei espantado na época da pandemia em ver alguns evangélicos recebendo o auxílio do governo para comprar moto, para fazer um churrasco. Ou seja, na pandemia, nós podemos ver que não era só a Covid que estava alastrada, mas a corrupção do homem também. Essa corrupção que está sempre ligada a mamon, sempre ligada a conseguir esses bens materiais. Meus irmãos, quem dera se a corrupção dos nossos governantes tivesse nascido só lá. Essa corrupção que a gente aponta, quem dera se essa corrupção tivesse nascido lá apenas. Porque se ela tivesse nascido lá apenas, à medida que uma geração de políticos fosse sendo ocupada por uma nova geração, a corrupção diminuiria, não é verdade? Mas não é isso que acontece. Porque a maldade começa de baixo. E pelo jeito ela é passada de geração em geração. Como nós podemos observar, inclusive, no Antigo Testamento e em toda a nossa história. Até aqui então, nós vimos que Mamon ele desperta a corrupção. Agora veremos também que Mamon ele multiplica o que é mal, nos versos 10 ao verso 12. Observe que o verso 10, 11, 12, nós temos exemplos de coisas que são multiplicadas em nós, ou multiplicadas no coração mundano, por causa da riqueza como um Deus. A primeira coisa que é multiplicada por causa da riqueza como um Deus é a cobiça, no versículo 10. A segunda coisa a ser multiplicada são os aproveitadores, no verso 11. E a terceira multiplicação se trata da preocupação, no versículo 12. Sobre a cobiça, os irmãos já devem ter ouvido falar sobre aquela pergunta que foi feita a John Rockefeller, que foi perguntado para ele de quanto dinheiro seria o suficiente, e ele responde um pouco mais. E novamente, não é a minha intenção aqui demonizar ou julgar as pessoas extremamente ricas, até porque todo mundo queria ganhar um pouco mais. Todo mundo. E esse é o ponto aqui. O verso 10, ele não está se referindo a apenas ter muito dinheiro e nunca ficar satisfeito. Na verdade, se você observar bem o verso 10, ele vai apontar aquele que ama o dinheiro. Não importa o valor. Aquele que ama o dinheiro. E como se não bastasse, o pregador ele aponta um outro tipo de pessoa. Ele aponta para aquelas pessoas que se entregam ao consumo. E sai na parte B do verso 10. E quem ama a abundância nunca se farta da renda. A palavra renda aqui, ela se refere à colheita, o produto já nas mãos. Ora, meus irmãos,
não precisa ser bilionário para se entregar ao consumismo, não é verdade? Pessoas que, por exemplo, veem aquele novo modelo de celular como o sentido da felicidade. Elas só serão felizes e completas quando elas tiverem um novo modelo do celular. E a expectativa de comprar algo e esperar esse algo chegar em casa, como se a felicidade, como se o próprio ar fosse chegar somente quando esse produto chega em casa. Algumas semanas atrás, o pastor Márcio e o Davi também riram de mim quando eu disse que uma das coisas que eu mais gosto de morar aqui na cidade grande é de que as coisas chegam rápido. Você compra na internet, chega muito rápido. De 2 dias já chega, né? Sendo que no interior de Goiás demora entre 7 a 10 dias para chegar, e tem lugares mais remotos que demora até mais. Esse pessoal da cidade grande não sabe o que é a espera de você colocar o código lá no site e esperar ansiosamente pelo produto. Não sabe o que é esse sentimento. Mas o ponto, meus irmãos, é que quando essas coisas chegam, quando nós consumimos essas coisas, nós percebemos que não nos enche. Voltamos à estaca zero. E muitas vezes o efeito desse consumismo é o contrário, nos sentimos cada vez mais vazios. Imagine alguém depositar a sua felicidade no próximo produto, ou no próximo salário. De fato, isso é correr atrás do vento. A segunda multiplicação é sobre os aproveitadores, e talvez essa seja a mais óbvia e factível que nós conhecemos. Quem nunca ouviu falar, ou quem nunca conheceu alguma história de um filho pródigo moderno? Aquela pessoa que, junto com a fama, junto com o dinheiro, junto com o poder, também atraiu muitos amigos. Ou, nas palavras do Dr. Kaiser, atraiu muitos parasitas. Alguns comentaristas vão inclusive classificar esses parasitas, vão colocar desde a própria família até o Estado, como inclusive é citado aqui no versículo 9. E aqui certamente nós podemos usar como exemplo o rei Salomão. Embora o texto não esteja falando dele, mas se depois você der uma lida lá em 1 Reis, no capítulo 4, você vai se espantar com o tamanho da despesa que Salomão tinha por causa dos seus amigos da corte. E é interessante como a palavra de Deus, ela nos ensina coisas inusitadas, não é verdade? Geralmente nós lembramos a palavra de Deus nos ensinando coisas como santidade, perdão, amor e outras coisas sacrossantas. Mas quem diria que nós seríamos colocados diante de um ensinamento a respeito da ingenuidade? O texto vai dizer que a riqueza, ela cega tanto um homem que ele pode estar cercado de aproveitadores e ver os seus bens sendo consumidos lentamente. Neste caso, esses falsos amigos nem sempre vão querer estar no alto onde você está, mas certamente eles vão querer te rebaixar para onde eles estão. Você conhece alguma história assim? Elas não são raras. O fato, meus irmãos, é que este pode não parecer um ensinamento tão nobre quanto santidade, mas certamente é um ensinamento bíblico. É bíblico usar, como Jesus nos ensinou, ser simples como a pomba, mas também ser astuto como a serpente. A terceira multiplicação, que está no verso 12, é a respeito das preocupações quanto às coisas materiais. E o pregador aqui ele faz uma comparação interessante. Tanto o trabalhador quanto o rico eles trabalham. A diferença é que o trabalhador, por não servir a Mamon, por não servir às suas riquezas, ele dorme tranquilamente. Mas o rico aqui, ele não consegue dormir por medo de perder a sua fortuna ou a sua fartura. E novamente o problema do coração é o coração do problema, não é? Porque esse personagem, por que esse personagem aqui não descansa? Por que esse homem aqui, ele não descansa fisicamente ou até mesmo a sua alma? Por quê? O motivo é que o seu dinheiro, o seu poder, os seus projetos são passageiros. E qualquer coisa que acontece, eles passarão ainda mais depressa. Só há um Deus, meus irmãos, que oferece consolo e descanso de verdade. E ele não está citado nessa lista que eu mencionei agora há pouco. Você tem descansado? Você tem descansado? O que está no seu coração que não te deixa dormir? Ou melhor,
o que tem te impedido de descansar em Deus? Vimos, então, até aqui, que Mamon desperta a corrupção, Mamon desperta a multiplicação de certas coisas más, e agora nós veremos que Mamon desperta a ganância, dos versos 13 a 17. Essa terceira afirmação do pregador, ele chama de grave, por 2 vezes, é um grave mal. E a cena aqui, desse verso 13, é de um pai de família, que ele junta dinheiro pensando em uma eventual emergência. Porém, algo acontece e ele perde esse dinheiro. E além de perder o dinheiro, ele deixa os seus filhos desamparados. E aí nós podemos perguntar, mas qual que é o erro aqui? É errado guardar dinheiro? É errado guardar uma reserva de emergência? Obviamente que não, de maneira alguma. Na verdade, isso é até incentivado, você ter uma reserva de emergência. Afinal, o imprevisto é previsto, não é verdade? Mas então, qual que é o grave mal aqui? Note, o problema não se trata de juntar dinheiro, o suor do seu trabalho. O problema é quando isso se torna a sua segurança, o seu baluarte, a sua rocha. Existe uma música que combate exatamente essa ideia. Ela fala que nunca permita que a sua felicidade dependa de algo que possa perder. E basta a gente refletir um pouco, e nós vamos perceber que esse sentimento de nós termos segurança, quando nós temos dinheiro, ou quando nós vemos ali os bens que nós estamos juntando, isso muitas vezes está enraizado no nosso coração. É natural. Por exemplo, qual será o motivo porque nós, pais, incentivamos os nossos filhos a se formarem em determinadas profissões? Ou ainda, qual será o motivo de que as mães ensinam as suas filhas a, pelo amor de Deus, não se casarem antes de terem comprado a sua casa, o seu carro e terem algum dinheiro guardado? E se ela me aparecer grávida antes dos 30 anos, mesmo casada, vou chamá-la de louca. Porque afinal, você tem que ser independente, você tem que ter dinheiro. Por quê? Por que que esses pensamentos estão tão aflorados em nós? Por que nós não estamos ensinando aos nossos filhos e jovens que não importa a profissão que eles sigam, não importa que a característica principal deles sejam a de um professor, um advogado ou um mecânico que frequentam uma igreja, mas que o importante é que eles sejam cristãos, que são professores, enfermeiros e etc. A impressão que dá, meus irmãos, é que se um dia se um filho chegar para os pais e dizer assim: pai, mãe, eu quero me formar em tal área, mas eu quero usar essa minha profissão para a glória de Deus, mesmo na minha cidade. E quem sabe a minha profissão, pai e mãe, consiga fazer com que eu entre em países em que o evangelho é caçado, e por causa da minha profissão eu consiga ir nesses países e pregar a palavra de Deus a quem precisa. A impressão que dá é que nesse momento os pais olharão para os filhos e dirão: você não ama mais o seu pai e a sua mãe? Por que você está fazendo isso conosco, meu filho? Dinheiro, meu filho, junte dinheiro. O pregador aqui, ele toca em uma ferida que ninguém consegue fingir que não existe. Ele mostra nos versos 16 e 17 que o homem que juntou riquezas, ele confiou nelas, ele trabalhou incansavelmente. Os seus dias foram todos de cansaço, enfermidade, indignação, e mesmo assim, ele perdeu tudo. E novamente, meus irmãos, é pecado perder os bens ou dinheiro por alguma circunstância adversa? Não necessariamente. Mas com certeza é pecado descansar o seu coração apenas no que se tem, apenas no que se vê. E neste caso, Deus fica em segundo, em terceiro, em quarto plano. Nós vivemos em uma época em que se ensina que nós valemos o que nós temos. Nós valemos o que nós temos. E nós temos ensinado isso, infelizmente, aos nossos filhos. Eu estava vendo uma entrevista de um artista do meio secular. Até então ele era ateu.
Mas ele conta que ele era famoso, ele já tinha tudo que se poderia ter. Dinheiro, fama. Mas ele disse que faltava alguma coisa. Então alguém chama ele para fazer um trabalho social na África. E ele pensa, é isso. E ele vai. Chegando lá, ele fica espantado. Mas ele fica espantado não pela senhora que estava sem comer há 3 dias e que amarrava o próprio estômago para sentir menos fome. Ele se espantou porque a senhora estava agradecendo a Deus porque mandou ele levar comida para ela. E então ele ficou indignado, mas como assim? Deus não existe. Se Deus existisse, Ele não tinha deixado você nesse estado. Mas mesmo assim ela reafirma que o fato dele estar ali, levando comida para ela, foi o cuidado de Deus para com ela. O curioso é que esse artista, ele parou e pensou, o único miserável daqui sou eu. O único miserável daqui sou eu. Essa senhora, na verdade, é mais próspera do que eu. Enquanto, meus irmãos, muitos estão procurando a razão de viver no seu dinheiro ou nos seus bens, naquilo que ele pode ver, pelo menos nós cantamos aqui que só Jesus pode dar a razão de viver. Só Ele pode dar gozo, paz e amor. Só Jesus pode dar. Bom, nós vimos até aqui que Mamon desperta a corrupção. Mamon desperta a multiplicação do mal, alguns males em nós, e Mamon desperta a ganância. Por fim, agora veremos sobre um outro Deus. Veremos que o Deus verdadeiro, Ele é a nossa herança. E olha que contraste maravilhoso. Se antes o pregador dá ênfase em uma vida grave, de grave mal, agora o pregador aponta para um respiro, para um consolo. E por isso ele começa o versículo 18 com o que nós podemos chamar de uma tríade de vida. 3 elementos de vida. Na arte, alguns irmãos que já devem ter ouvido isso, na arte e na filosofia, se ensina que o homem, em algum momento da sua vida, ele precisa reconhecer aquilo que é verdadeiro, bom e belo. E através do que é verdadeiro, bom e belo, ele toma consciência do transcendente. Ele toma consciência de que existe algo maior do que ele. Pois bem, o pregador que não tem intenção de fazer filosofia, mas ele usa esses elementos. O sentido hebraico aqui, quando ele fala que viu, o sentido é de ele enxergou algo verdadeiro. Foi revelado a ele algo verdadeiro. E depois ele diz que esse algo é bom e belo. Ou seja, ele vai dizer algo aqui que é verdadeiro, esse algo que é bom e belo, e que vai fazer com que o homem perceba que existe algo acima dele. E o que é essa coisa? É mais dinheiro? É mais poder? Não, é simplesmente o fato de ser cuidado por Deus. Ele diz que, olha, coisa boa e bela, ele viu isso, é comer e beber e desfrutar do fruto do seu trabalho e dos dias de vida que foi Deus que deu. Foi Deus que deu. A verdade, meus irmãos, é que não há nada mais bom e belo do que olhar para a nossa volta e ver o quanto o Senhor tem cuidado de nós. E mesmo aquelas pessoas que se encontram desempregadas, nós oramos para que Deus abra portas de emprego, mas ainda assim esses irmãos conseguem ver o quanto Deus tem olhado e tem cuidado delas. Um último detalhe desse final do capítulo, e que salta aos nossos olhos, é que por 2 vezes, aqui nos versículos 18 e 20, o pregador ele fala que o sustento, o desfrutar do homem é uma porção de Deus. Essa palavra porção, ela não se refere a uma parte de alguma coisa, uma porção de alguma coisa, mas ela poderia ser melhor traduzida como herança. Segundo alguns comentaristas, essa herança certamente não se refere apenas ao que está debaixo do sol. Parafraseando aqui o Dr. Knut Martin, essa palavra ela se refere a um presente de Deus que não pode ser alcançado por nós mesmos. Essa palavra ela se refere a uma felicidade que vai além daquilo que se tem debaixo do sol. O interessante é que o rei Davi, ele declara isso no Salmo 16. O Senhor é a porção da minha herança. É o meu cálice. Tu sustentas a minha sorte. Meus irmãos, a porção, a nossa herança não é o celular novo. Não é aquilo que nós temos ou nós queremos consumir. A nossa porção, meus irmãos, é o Senhor.
e o cuidado que Ele tem conosco. Essa é a nossa verdadeira herança. Note que, inclusive, o texto finaliza dizendo que a alegria que enche o coração, ela vem de Deus. Ela vem de Deus. Se Mamon desperta a corrupção, se Mamon desperta a multiplicação do que é mal, se ele desperta a ganância, Jesus nos desperta para a verdadeira herança. A herança de sermos povo de Deus. E aqui eu quero partir para a conclusão. Irmã, por favor, pode colocar o slide novamente. Acho que vai ter que encerrar a apresentação do Olyrix primeiro e depois colocar o slide. Isso. Tem que abrir o Olyrix lá e encerrar. No Olyrix, isso. Isso. Eu controlo daqui, consigo controlar daqui. Deixa eu ver se eu... Pode passar uma, por favor, pastor? Queria mostrar um detalhezinho para os irmãos. Isso. Nessa imagem, meus irmãos, como nós vimos, há um casal que está servindo aos seus bens, preocupado em servir os seus bens muito mais do que a Deus. Porém, em toda a história, Deus sempre preservou o que nós chamamos de remanescente fiel, ou remanescentes fiéis. Ou seja, em toda a história, quando todo o povo estava longe de Deus, Deus sempre preservou uma pessoa ou um grupo de pessoas para buscar o Senhor, em meio a tanta idolatria. Mas mesmo nessa imagem, nós temos um detalhe que muitos passam desapercebidos. Pode passar para frente, por favor, pastor. Mais uma. Mais uma. No meio de toda essa idolatria, um pequeno espelho, ela reflete lá atrás, ou lá na frente, melhor dizendo, alguém que está buscando a Deus aos pés da cruz. Em meio a toda essa idolatria, alguém ainda está buscando o Senhor. Meus irmãos, nós somos confrontados aqui a avaliar qual lugar as coisas desse mundo têm ocupado o nosso coração. E se alguém tem a sua confiança, a sua segurança em Mamon, ou nas coisas desse mundo, esse Deus, ele cobra um preço. Esse Deus cobra que nem sempre, por exemplo, você seja honesto, mas que você tenha que ceder à corrupção do seu coração para que você consiga um pouco mais. E eu quero te dizer que, se você realmente quer um pouco mais, Jesus vale muito mais do que isso. Jesus vale muito mais do que qualquer riqueza desse mundo. E essa afirmação, ela pode falar tanto com aquele que não é cristão, aquele que ainda não confessou o Senhor Jesus como o Senhor da sua vida, mas felizmente ele fala também com o crente. Ele fala também conosco no sentido de que nós somos confrontados a perceber o que nos deixa mais alegres. Nos deixa mais alegres o nosso 13º caindo na conta, ou abrir a palavra de Deus e falar com o Senhor. Nos deixa mais alegres nós ensinamos os nossos filhos que eles têm que se formar e ganhar muito dinheiro, ou que nós temos que ensinar os nossos filhos que, em primeiro lugar, nós temos que buscar o Senhor. Que a nossa principal meta aqui é buscar o Senhor e adorar o Senhor. O dinheiro que nós temos ou podemos ter não é o verdadeiro sentido da vida. Não é. A única razão de viver, o nosso sentido da vida é Jesus. É adorar a Jesus. E nós iremos cantar isso, exatamente isso nesse momento. Andam procurando a razão de viver, porém só Jesus pode nos dar isso. Enquanto o conjunto